E eu descobri que ele começa a contar todas as suas necessidades para, para uma pessoa. Está lá em Romanos 8:26, que o Espírito do Senhor, ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, sabe o que eu entendo? Que quando eu começo a buscar o Espírito Santo, eu nem só sou revestido por uma unção, como também eu começo a me desvaziar. Agora está apenas eu, Deus e os anjos aqui nesse monte, no meio do nada. E eu tenho tempo para me desvaziar, para me, sabe, recarregar minhas baterias, porque a gente vive uma vida muito louca, onde todos os dias somos confrontados. Pessoas que te julgam, pessoas que te apontam, pessoas que te criticam. E os elogios são poucos, né? Antigamente a gente até falava, cuidado com os elogios que pode te derrubar. Mas hoje a gente está mais preocupado com as críticas mesmo, porque elogios quase não tem. É mais críticas, crítica em cima de crítica. E você pode acertar 999 coisas. Pode ser perfeitamente certo. Mas se na milésima você errar a última, todo mundo esquece as 999, elas vão pegar apenas uma. E vão te sentenciar à morte, e vão decretar a tua morte, o teu extermínio, você não pode ser mais nada. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Então o Espírito do Senhor estava em casa e ele me chamou para me reservar um pouco. Eu tô aqui agora, eu senti de gravar esse vídeo, porque eu sei que você, meu amigo de ministério, vai ouvir isto. E eu vou te dar um conselho. O primeiro conselho deixa um pouco de compartilhar a sua vida particular com algumas pessoas, por mais que ela seja teu companheiro de ministério, porque ela pode não entender a mesma visão. E eu descobri que há uma guerra. O pastor tal não gosta do trabalho do outro pastor porque está ganhando mais almas que ele. Então você vai compartilhar a tua fragilidade para ele, sabe o que ele vai fazer? Vai usar como arma contra você. Infelizmente é o que a gente está vivendo. E houve um tempo que Elias correu, se escondeu numa caverna, justamente por causa da perseguição. Qualquer coisa que ele fizesse não adiantava. Ele estava sendo perseguido e, enfim, era uma perseguição. Mas vai se entender que era uma perseguição por uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. Era uma pessoa pagã. E hoje a gente está vendo as perseguições mais dentro da própria casa. Pessoas que vê você crescendo e com toda dificuldade, mas ela quer aquilo que você está conquistando. Sabe? Outras acham que você caiu de paraquedas, que você onde chegou do nada, não conhece a tua história, não sabe a tua aflição. Ainda ontem eu conversava com um amigo e dizia que eu cheguei a morar dentro de um galinheiro. Sim, eu levei minha esposa para dentro de um galinheiro, ainda recém-casado, muito novo, sem experiência alguma. E eu levei a minha esposa, meu filho mais velho, que hoje está com 26 anos, o Ezequias. Na época tinha 2 aninhos. Eu levei ele para dentro desse galinheiro porque eu não tinha casa. A casa em que eu morava foi vendida comigo dentro, eu e minha família. E nós fomos socorridos. E tudo que sobrou para a gente foi um galinheiro no terreno do meu sogro, que hoje só tem lá o espaço vazio. Inclusive a gente está escrevendo um livro, Minha Vida, Nossa História, e relata sobre isso, sobre as experiências de vidas tão duras que nós tivemos. Mas aí chega a fase boa, a fase onde Deus começa a reverter o quadro, onde Deus começa a trabalhar ao nosso favor. Mesmo assim, ainda continuamos vivendo
as perseguições, as defamações, as injúrias. A gente ainda vive enfrentando isso, mas agora há um nível de glória sobre nós, que daqui a pouco vou entrar sobre esse tema. Mas primeiro eu quero falar dessa história de um começo, e tudo que eu vivi foi muita perseguição, muita dor, muita luta, inclusive no ministério. E aí nós começamos a compartilhar com pessoas da fé, mas as pessoas da fé não deu o suporte que a gente precisava. E aí, por Deus, nos surgiu um grande amigo, que não me convém citar o nome, mas um grande amigo, nos deu um socorro muito forte, espiritual, e nós nos reerguemos e hoje estamos vivendo uma experiência muito forte. E aí o Senhor Deus me levou para dentro de uma dimensão espiritual, a dimensão profética, a dimensão apostólica, uma visão que eu não tinha, uma visão que eu não acreditava, uma visão que eu, enfim, achava antibíblico. Mas quando eu comecei a viver essa visão, eu confesso que muitas coisas mudou na minha vida, inclusive a minha concepção, meu pensamento de evangelho. Eu achava que eu era santo por andar uniformizado, e achava que eu era santo demais. Quantas pessoas vão se levar ao inferno por causa disso? Por se achar santo demais? Ué, mas apóstolo, também tem isso sim. Se você se julga ser santo demais, mais santo do que qualquer pessoa que está ao seu lado, você tem sérios problemas. Você tem problemas porque você está se subjugando melhor do que as pessoas. Nós somos apenas mensageiros do Senhor, somos apenas instrumentos de Deus. Nós não somos melhor que ninguém. Nós não somos super-homens, não somos os super poderosos. Nós somos seres humanos, mas uns se aproximam mais de Deus do que outros. E eu tinha essa dificuldade de entender isso. E quando eu comecei a entender o que era se aproximar de Deus, como eu vou te explicar, eu comecei a me quebrantar. Eu passei a não me preocupar muito com o que falava e com o que falo, porque eu percebo que a opinião dos outros não me interessa. O que me interessa mais é a opinião do que Deus pensa a meu respeito, do que Deus tem para mim, do que Deus quer de mim. Percebe que Elias foi intitulado o profeta do fogo, mas não interessava para Elias o que pensavam dele, o que diziam dizer dele. Ele não estava nem aí. Ele só queria atender Deus. Então Deus me levou para uma dimensão espiritual. E eu comecei a descobrir níveis espirituais muito poderosos, muito fortes dentro da Bíblia, dentro da palavra, aonde o Espírito Santo, ele começou a me convidar para dar alguns mergulhos mais fundos. Eu já tinha pregado várias vezes sobre esse tema de Ezequiel 47, né? E quando aquele homem que parece Ezequiel, ele convida Ezequiel para mergulhar. E ali eu encontrei 4 níveis importantes de mergulhos. E esses 4 níveis de mergulho, que eu sinto que eu ainda estou no 2º nível desse mergulho, tem me levado a lugares muito profundos, muito forte mesmo. Tem me levado a uma dimensão muito forte. Hoje, quando eu começo a ministrar, quando eu começo a adorar, ou seja, quando eu chego na casa de Deus, eu já chego me sentindo assim numa dimensão muito poderosa. Entenda, eu não estou dizendo que eu sou poderoso, não. Estou dizendo que a dimensão do ambiente onde eu estou é poderosa. A dimensão do ambiente, ela é tão forte, é tão favorável, que dá uma impressão que eu vou desmaiar de tanta presença, sabe?
E o Espírito Santo falou no meu coração há algum tempo atrás para que eu pegasse essa mensagem e começasse a distribuir com o máximo de pessoas que eu pudesse, ou seja, levar as pessoas a uma dimensão de oração e de se apaixonar por Jesus. Quantas pessoas elas estão na igreja, mas elas não se apaixonam por Jesus? Não tem aquela paixão por Jesus. O que é a paixão? A paixão por Jesus vai fazer você levantar pelas madrugadas para orar. Vai fazer você estar em casa e de repente ouvir, sentir no fundo do coração que a tua voz interior está pedindo você para vir para o monte, como aconteceu comigo agora. A paixão por Jesus vai fazer você amar o seu próximo de uma forma que você é capaz de perdoar, mesmo ele te fazendo tão mal. Tá entendendo? Então isso vai gerar algo muito, muito lindo dentro de você, essa dimensão de Ezequiel 47, né, dos 4 níveis de mergulhos, é muito profundo. Porque o primeiro nível, ele está nos artérios, aí no segundo nível ele está no joelho, a água. No terceiro nível está nos lombos. E no quarto nível, ele tinha que mergulhar. Já não dava mais para caminhar na água. E aí você vai me perguntar, apóstolo, então, como que funciona isso? Bom, primeiro, quando você está numa reunião de adoração, quando você está numa reunião, a primeira coisa que o Espírito faz é colocar sobre a igreja uma quantidade de água bem pequena por todo o chão da igreja. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas se tiver, vai ser muito forte. O chão começa a ficar numa cor muito azulzinha, cristalina, bem sensível. Quem tem os olhos espirituais e já viu sabe o que eu estou falando. E aquela água é muito pouca e ela aumenta a intensidade, a quantidade, de forma que o ambiente, o culto, começa a mudar. Então, no primeiro nível, você está sentindo como se fosse pequenos choques no corpo, como que se a tua mão tivesse vontade própria, como que se teus pés tivessem vontade própria, como que se a tua boca tivesse vontade própria, ou seja, o teu corpo vai estar fazendo coisas que você não imaginaria estar fazendo. Esse é o primeiro nível de uma unção de adoração, tá? Eu estou falando da unção para adoração. Eu não estou falando da unção de serviço. Eu estou falando da unção de adoração. Aquela de servo, que se prostra. É dessa unção que eu estou falando agora. Mais para frente a gente vai gravar outros vídeos falando de unção de serviço e de outros níveis. Mas essa unção de adoração. Então a primeira água. Aí o segundo nível, que já está a água no joelho, já é quando o teu sentimento, a tua alma está correspondendo àquele nível que a água alcançou. Então vai vir a vontade de chorar, vai vir arrepios, vai vir calor excessivo sobre o corpo. Esse é o segundo nível, onde você começa a cantar uma canção e já as lágrimas vêm nos olhos e você começa agora a não se importar com a pessoa que está do lado, que se ela vai te atrapalhar, se não vai, se ela quer dar glória, se ela não quer, se ela está chorando, se ela não está. Não, esse segundo nível ele é tão excelente que o que ele vai fazer? Fazer você ter uma ligação tão profunda assim com o Espírito Santo, que vai da tua cabeça, vai dar a impressão que você está só você e Deus naquele lugar, sabe? Esse segundo nível para adoração, você está vivendo algo que você nunca viveu,
Ou seja, o teu sentimento está quebrantado, teu coração está quebrantado, sua vida está quebrantada, você só quer adorar. Só quer adorar, só quer... Esse é o segundo nível de Ezequiel 47. Deus convidando Ezequiel para mergulhar a um nível de adoração. Aí agora vem o terceiro nível. A água está nos lombos, a água está mais alta, a água está, te alcançou de forma mais profunda. E agora você já está vivendo assim. Por exemplo, seu corpo já está incontrolável. Está incontrolável. Alguém tem que te segurar, porque você já não está se controlando mais, não está se mandando mais. O teólogo, né, os estudiosos da Bíblia, eles tentam achar explicação para isso, mas não existe. Não tem. Aí eles falam que isso não é o Espírito Santo, outros falam que isso é impossível, Deus não faz essas coisas, o Espírito Santo não faz isso, que é coisa de demônios. Eles não vão conseguir. Detalhe, quanto mais tentam explicar o que é isso, mais eles se enrolam, mais se complicam. Se você observar, o livro de Daniel, capítulo 10, vai falar que Daniel estava à beira do rio Tigre. E lá ele estava com seus amigos e ele teve uma visão de um anjo, né? Como um homem, ele tinha formato de um homem. E ele vem até a beira do rio e Daniel apenas compartilha com os amigos. Sabe o que eles fazem? Eles correm. Ficaram com medo, eles correram. Eles não viram, eles correram só pelo que ouviu. Daniel ficou. E quando Daniel ficou, a visão se tornou mais nítida. E a Bíblia vai dizer, lê, apenas lê, você vai ver lá. O que é a unção diante da presença de Deus? Do que eu estou falando. Daniel, ele cai no chão, ele perde as forças do corpo, ele cai. Esse é o terceiro nível, estou falando do terceiro nível. Aliás, esse é o quarto nível, perdão. Esse é o quarto nível, quando você não vai suportar mais a presença. Porque no terceiro nível, você está se tremendo ainda, né? Você está se tremendo, você está incontrolável, as pessoas estão te segurando, sente você bambear, sente você se sacudir, e é o terceiro nível. No quarto nível, quando a Bíblia vai dizer que Daniel ele cai no chão, ele perde completamente as forças. E agora aquele anjo, ele chega até Daniel, ele pede que Daniel se levante. Aí sabe como Daniel fica? De joelho, com as palmas da mão no chão. Observa o texto lá, você vai ver. As palmas da mão no chão. Ele não consegue ficar de pé. Há uma fraqueza muito grande no corpo de Daniel. E logo depois o anjo toca nele e é revigorado as forças dele. Aí ele volta a ficar de pé. No que ele volta a ficar de pé, ele volta para o terceiro nível. Como assim, apóstolo? Ele volta para o terceiro nível? Se você olhar o texto de Daniel 10, você vai ver que ele começa a se tremer. Esse é o terceiro nível. O anjo tira ele do quarto nível, que é o momento que ele cai, que ele perde as forças, e traz ele para o terceiro nível de volta. Ele começa a se tremer, ele fica incontrolável. E continua sem força no corpo. E aí o anjo toca nele de novo e ele revigora as forças. E o anjo vai falar algo para ele, vai dizer assim: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Você está entendendo? O que é um nível de adoração tão profundo? Então no terceiro nível você vai se tremer, você vai sentir o impacto. É isso que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, na nossa igreja, nos lugares que nós temos passado. Pessoas que têm sentido tanta presença de Deus, tanta unção do Espírito Santo, que tem sido forte demais. É um dos momentos mais lindos da minha vida na caminhada do Evangelho. Porque eu pensei que eu era cristão. Eu pensei que eu sentia o Espírito Santo, na verdade não sentia nada. Eu achava que o que eu sentia, de dar 2 pulinhos, de dar uma rodada, e eu achava que aquilo ali era a essência do Espírito Santo, e hoje eu vejo que não. Hoje, se eu não quiser pular, eu não pulo, se eu não quiser rodar, eu não rodo, se eu não quiser correr, eu não corro, mas eu sinto a essência do Espírito Santo dentro de mim, eu sinto ele ferver dentro de mim de uma forma muito preciosa. Se eu não quiser cair também, eu não caio. Mas eu sinto ele ferver dentro de mim, de maneira muito poderosa. Então quando você chega no quarto nível, você atinge o quarto nível da essência de uma adoração, que é quando o anjo diz para Ezequiel: vem e mergulhe agora, porque não dá mais para andar dentro daquele ribeiro.
né? E que media 1000 côvados. 1000 côvados, aproximadamente 46 centímetros. Imagina quanto vai dar, né? Vezes 1000, são 46 mil metros. Meu Deus do céu, é um absurdo, né? De quantidade de água. E Ezequiel agora tem que mergulhar. Ou seja, o Espírito Santo está nos convidando para sair daquela quantidade de água que está nos artelhos. Um pouquinho de água. Quantas pessoas chegam na igreja e ela sente aquela presençazinha, quando vem perto dela, não, vou abrir logo o olho porque eu tenho medo. Eu tenho medo de cair, né? Hoje ainda acontece um grande erro das pessoas por não entender o que é esta essência e começam a julgar, dizendo é demônio, é capeta, né? Tem que libertar essa pessoa, tem que expulsar o demônio. Tem tanta gente expulsando o demônio aonde não tem demônio. A pessoa está ali na unção do Espírito Santo. E outra, e se for demônio, deixa eu te falar uma coisa sobre isso agora, muito profundo aqui. E se for demônio, o chão, pessoal, é a mesa de cirurgia do Eterno. Então, quando essa pessoa estiver ali no chão, debaixo de uma quantidade de água, como eu estou falando aqui de Ezequiel 47, ela está submergida embaixo de uma água, ou seja, debaixo de uma unção que vai infiltrar nessa pessoa e ela vai ser liberta. Ela vai ser liberta, os demônios não vão suportar ficar sobre ela. Não vai ficar por causa do nível de glória que há no lugar. Então automaticamente essa pessoa vai ser liberta, não vai precisar ninguém estar ali expulsando demônios dessa pessoa, não vai precisar ninguém estar ali gritando, sai. Por quê? Porque o que vai acontecer? A própria unção do ambiente vai libertar essa pessoa. A própria unção, da onde ela está submergida, que você não consegue enxergar no carnal, só no espiritual, numa dimensão espiritual, numa atmosfera espiritual, você vai ver que a pessoa está submergida debaixo de uma água de unção. Então quando ela sair dali, ela vai sair livre para adorar o Senhor, livre para viver uma vida cristã de verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre o cair no Espírito Santo aqui. O cair, tá? Ele tem que surtir um efeito, ok? Tem que surtir um efeito. Você não pode apenas cair por cair. Ver alguém cair e vai cair também. Não. Quando você cai na presença do Espírito Santo, na unção, tá? Que está ali em Ezequiel 47, debaixo daquela presença do Espírito, do entrar, né? Do se infiltrar sobre a essência. Quando você cai e que você levanta, tem que haver mudança na sua vida. Se você caiu e você levantou com os mesmos costumes, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas, então você caiu à toa. Você apenas caiu por cair. Porque quando se cai na unção realmente, a gente levanta dali revigorado, a gente levanta dali transformado, a gente levanta dali sedento para o próximo culto, sedento por ler a palavra, sedento por estar orando, sedento por particularizar a nossa vida com Deus, sedento em perdoar as pessoas. Isso é o cair na unção, tá? Porque se você conhece pessoas próximas a você que caiu ou cai, todos os cultos que chega cai, mas não está havendo mudança de vida nela, então essa pessoa ela está caindo por vontade própria, porque ela quer cair, porque ela acha engraçado cair. E eu não estou falando aqui deste tipo de coisa, não estou falando de achar engraçado cair no chão. Vamos cair no chão porque é a onda do momento, vamos cair no chão porque todo mundo está caindo. Não estou falando disso aqui. Eu repreendo isso, que isso é coisa de Satanás. Eu estou falando de cair na unção mesmo, de mergulhar, de mergulhar na presença do Espírito Santo, porque quando aquele homem chamava Ezequiel, disse, vem, e ele mediu e foi dizendo, vem, e a água levou Ezequiel a 4 níveis tremendo. Eu estou falando desses 4 níveis, que vai tocar o seu corpo primeiro, depois vai tocar o seu emocional, a sua alma, depois vai tocar o seu espírito,
E aí você vai estar por completo submergido dentro desta água de unção. Então tudo que vai estar à sua volta é a essência de uma adoração. Sabe? Você vai passar a se preocupar com as pessoas, passar a se preocupar com o seu próximo. Você que é filho vai passar a respeitar os seus pais. Você que é ovelha, a obedecer seu pastor, a amar seu pastor, a se preocupar com seu pastor, né? Você vai passar a viver uma vida de santidade, irrepreensível a si mesmo. Ou seja, aquilo que você sabe que é errado, você não vai fazer. Você vai escapar dessas coisas para viver para Deus. E é nesse nível que eu estou falando agora. Então, se você pegar Ezequiel 47 e Daniel capítulo 10, você vai entender o que eu estou falando. Depois, você vai conjugar agora Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Ah, pastor, eu já sei. Foi o dia do Pentecoste. Sim, o dia do Pentecoste. Mas o ato que houve lá, você sabe me dizer? O ato que todos foram acusados de embriagados? Está lembrado disso? Hein? Que quem estava do lado de fora diz assim, está tudo bêbado. Eles estão embriagados. Aí Pedro teve que vir cheio do Espírito Santo agora para dizer assim, ó, não tem ninguém embriagado aqui não. Não tem ninguém bêbado aqui. Embriagado sim do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, poxa, esse negócio de ficar tonto na igreja, esse negócio de perder o controle do corpo, isso não existe. Ué, então o que houve lá em capítulo 2 de Atos? O que houve que o povo foi tomado como embriagado? O que foi aquilo? Explica para mim. Você que diz ser leitor da Bíblia, né, é o estudioso da Bíblia, me explica o que foi em capítulo 2 de Atos, a ponto de quem estava do lado de fora dizer assim, esse povo está embriagado. Explica isso para mim. Então o Espírito Santo, quando ele vem sobre uma matéria humana, com força mesmo, quando o coração é aberto, quando você atende o chamado dos mergulhos, que está lá em Ezequiel 47, quando você atende o chamado, então você começa a se embriagar do Espírito. E quando você começa a se embriagar do Espírito, você vai perder o controle, você vai volta lá em Daniel 10, lê com paciência, com calma. Você que é leitor da Bíblia e às vezes conhece o que a gente fala, vê lá se Daniel, quando ele voltou a si, ele chegou a perder o sentido. Vê lá no texto lá. Se ele não chegou a perder o sentido dos seus pensamentos por causa da presença do anjo que estava ali. Então, nós estamos vivendo hoje nos dias atuais, as igrejas estão vivendo Joel 2:28. Dos últimos dias o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A palavra toda está generalizada, todas as carnes. Ou seja, carne, eu, você e outras pessoas. Agora, para quem crê, para quem quer, para quem está cansado de um evangelho mentiroso, porque chegou na igreja, ouviu o som da guitarra e já quer pular, e ouviu o som da bateria, já quer rodar. Não, eu não estou falando desse tipo de coisa, não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de essência, estou falando de presença, estou falando de tocar ou ser tocado pelo Espírito Santo. Não ser tocado pelo instrumento. O instrumento parou. Todo mundo para. Queridos, eu já vi tanta coisa nessa vida de estar em eventos, de que enquanto tinha música, tinha pessoas rodopiando, saltitando e gritava. Quando nós paramos a música, todo mundo sentou. Sabe, eu não vejo adoração nisso. E há poucos dias agora eu fiz um teste para ver se isso ainda estava acontecendo em um dos nossos cultos, que nós ministrávamos sobre a unção, no louvor, e nós paramos a música, no meio do louvor, paramos o instrumento. A igreja continuou adorando, a pessoa chorava, as lágrimas desciam, molhavam o rosto, sabe?
algo tão profundo, algo tão tremendo. Pessoas que saem do seu lugar espontaneamente, vai abraçar outros, vai dizer assim, estou aqui, sabe, o abraço, aquele abraço assim, ó, conta comigo, eu estou aqui. Gente, isso é uma adoração. Isso é uma adoração. Quando eu vejo isso, eu percebo que eu não adorava nada. Eu percebo que eu vivia, sabe, no emocionalismo. Era a emoção que estava dentro de mim. Aí eu corria, eu pulava, eu rodava. Apenas emoção. E levei um tempo para entender o que era isso. Então hoje, eu sinto que o que tem dentro de mim é real. Eu estou aqui agora, no meio do nada, dentro do mato, apenas falando com você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória dele aqui, sabe? Eu já vi de outras coisas que às vezes as pessoas chegam na igreja, estão lá sentados, você está lá ministrando, gritando, fazendo de tudo, a pessoa está quieta. Quando ela pega o microfone, ela é a pessoa do momento, ela sente tudo, ela quer botar fogo na igreja, como diz, supostamente dizendo aí, né, quer botar fogo na igreja. E, na verdade não tem nada, sabe? Eu estou falando o que eu vivi isso. Eu achava que eu tinha. Hoje não preciso de microfone para sentir a presença. Eu não preciso de pessoas do meu lado para sentir a presença. Onde eu estou sentindo. Eu sinto no meu quarto de oração. Eu sinto agora aqui. Eu sei que Deus está presente. O Espírito Santo está aqui. Está dentro de mim. Ah, meu Deus. Hoje eu sei que eu não preciso daquilo, sabe? Tinha que ter o som, tinha que ter o pandeiro, tinha que ter qualquer coisa. Tinha que ter alguém perto de mim sentindo algo para eu ver que tinha Deus no ambiente. Hoje eu não preciso disso. Eu sei que Ele está na minha vida. É desse nível que eu estou falando com você. Deste nível de adoração que eu estou falando contigo agora. Então você, meu amigo, você que é um adorador, busque esse tempo. Esses textos que eu passei para você, examine em casa. Os 4 níveis de uma adoração poderosa na presença de Deus. Amém? Que o Espírito Santo, ele venha encher o seu coração de paz. Venha encher o seu coração de vida e te fazer um vencedor. No nome de Jesus. Amém.